Olá, gente, seja bem-vindo ao nosso episódio número 10 do Negócios Cast. Hoje recebendo um grande amigo, um amigo da minha juventude, o José Rafael. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Flávio, meu amigo. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Privilégio para mim, uma honra poder estar aqui, né, no Goiás. Acho que é a primeira vez que eu venho para serviços ministeriais, né, para ministrar, para compartilhar de alguma forma a palavra de Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na Catedral e participando desse evento, que é, na minha opinião, como eu estava ouvindo há pouco o pastor Djalma Pinho falando, né, necessário para o contexto da igreja. A gente acabar com essa mentalidade de separação do sacro, do profano, do secular, né? A pessoa dentro da igreja achar que o trabalho dele é secular. Ele não pode envolver-se ou aplicar princípios espirituais. Eu acho que o Catedral Business, esse evento, ele tem essa pegada, né, de trazer os princípios do reino, mas também formar o cristão para ele entender que ele precisa ser excelente, né? Ontem a gente estava ouvindo a palestra do Davi, e o Davi estava falando sobre a excelência. E isso tem a ver, tudo tem a ver com questões espirituais, com princípios espirituais. Então, muito obrigado, amigo, por estar aqui. Obrigado mesmo. O Davi Lago, né, que foi citado aqui também, o Djalma Pinho, todos eles gravaram ali episódios anteriores. Então vai lá no nosso canal do YouTube, procura lá, coloca o nome deles, você vai achar os episódios anteriores, como eu já falei, e assiste. Ficou muito bom também o podcast gravado com eles. E vai ter muito conteúdo legal para que vocês possam aprender. Estamos aqui num podcast diferente, né? Estamos durante essas gravações, acontecendo aqui na cidade de Goiânia, o maior evento de empreendedorismo, chamado Catedral Business, que sempre acontece segundo final de semana de março, né? Tivemos a primeira edição de 2022, 2023 está acontecendo, a gente está dentro de uma palestra e outra, aqui gravando com todos os convidados, palestrantes, para poder termos esse registro. E a nossa pegada aqui é falar de negócios, porque a gente entende que a Bíblia, como manual do homem por excelência, ela também fala sobre negócio. Mas antes de entrarmos nesse ponto, propriamente dito, a gente quer saber quem é o pastor Rafael, quem é o Rafael. Eu tenho muitas histórias, né, que eu poderia trazer aqui sobre a sua pessoa, dos tempos da pendenga, né, dos tempos que a gente não podia comer nem um pão com ovo, né, às vezes direito com a família, mas assim, vamos deixar esse lado aí de lado, mas fala um pouco quem é o José Rafael, né, o povo quer te conhecer. Maravilha! Eu tenho 38 anos, sou casado, esse ano completo 18 anos de casado com a Jussara. Nós estamos há 22 anos, né? Com certeza, estou doido para dar, pessoalmente, né? Nós temos 4 filhos, o Lucas tem 12 anos, que é o nosso primogênito, a Isabel de 10, o Pedro de 8 anos e a Rebeca, que inclusive nasceu numa dessas jornadas do Ministério Pastoral aqui na cidade de Brasília, onde eu fui pastor, né? Sou pastor desde 26 anos, então estou aí há 12 anos, né, no Ministério Pastoral, tá? 12, quase 13 anos, servindo como pastor em tempo integral. Então, full time. Se eu me aproveitar aqui do Negócios Cast, eu vou dizer que o meu negócio, né, é o Ministério Pastoral, é servir a Igreja de Deus de maneira integral, 100% do tempo. Sou assalariado da igreja para servir em tempo integral. Como é que você é nascido e criado, você tem de família cristã evangélica, como é que foi o teu início? Meus pais não são cristãos evangélicos desde sempre, hoje são. Por bondade e graça de Deus, fui eu que os introduzi no evangelho, inclusive batizei meus pais, meu pai em 2019 e minha mãe no ano passado, foram batizadas nas águas e foi assim, um evento surreal, né, para mim especificamente. Eu não vim de família evangélica, eu me converti aos 16 anos e desde sempre estou envolvido no reino de Deus, fazendo a obra de Deus, servindo, boa parte desse tempo de forma voluntária. Quando nós nos conhecemos, né, nós somos pernambucanos, a gente serviu junto dentro da igreja, né? Nós éramos voluntários, servíamos de maneira voluntária, tanto eu quanto você. Eu cheguei um pouquinho depois para servir, né, o tempo ministerial, acho que um pouquinho antes, você um pouquinho depois, mas o tempo que a gente estava junto era voluntário, né, Flávio? Fazia de tudo, né? Na verdade, a gente gastava nosso dinheiro. Comia o pão, né? Vou nem dizer. Mas comia. O Espírito Santo passava a manteiga, mesmo ele amassado. Em 2010 eu fui consagrado ao Ministério Pastoral e no início de 2011 eu já fui designado para pastorear
a minha primeira igreja, mas eu não fui substituir ninguém. Junto à primeira oportunidade de dirigir uma igreja, eu também tive a oportunidade, o privilégio e a missão extremamente importante de começar essa igreja no Agreste Pernambucano, na cidade de Caruaru, que é a maior cidade, né, do interior do estado de Pernambuco. E ali eu fiquei durante 1 ano e 3 meses. Depois desse período, a nossa igreja em Pernambuco passou por um processo ali de reestruturação, porque o pastor que estava acabou querendo fazer outra coisa, mas aí não fez da maneira certa, e a gente teve que ser levado para dar um reinício, um restart. É um processo que foi um pouco traumático e que serviu de aperfeiçoamento para a minha vida. Eu era um pastor recém-consagrado, 1 ano e 3 meses de experiência pastoral, né? Como eu gosto sempre de dizer, quando eu lembro dessa fase específica do minha segunda oportunidade de dirigir igreja. Se o Rafael de hoje tivesse tido a oportunidade de ir naquela situação, com certeza eu teria conduzido de maneira diferente. Mas mesmo assim, eu amadureci, eu acho que 10 anos em mim. Depois de 1 ano, fazendo essa missão de apaziguamento dos ânimos lá, eu fui transferido para a cidade do Rio de Janeiro e fiquei 2 anos no Rio, onde eu tive 2 experiências. Uma de 30 dias dentro da igreja, que para mim foi assim, um alívio, porque eu fui chamado por Deus para isso. Botou um ponto só importante aí, você não revelou ainda qual é a sua igreja, né? Você é pastor de qual igreja, né? Eu hoje tenho o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Silas Malafaia, né? que é um AS, né? Um representante muito importante para o segmento evangélico no Brasil. Sempre foi minha referência. A ADVEC, né? A ADVEC, é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Né? Agora você matou a curiosidade, você estava curioso de saber, né? Dessas andanças de qual era o ministério, qual era a igreja, então agora você matou a curiosidade. É isso aí. Então, de 2014 ao início de 2016, eu tive um treinamento no Rio. Eu não fui levado para pastorear, fui levado para me adaptar à estrutura, né, administrativa, organizacional da igreja, como a gente gostava de dizer, né, pegar a visão. E ali eu tive 2 oportunidades, uma de 30 dias numa igreja, que foi excepcional para mim, foi extraordinário, apesar de ser tão curto tempo, fui substituir um pastor que estava adoecido, nem pastor ele era diácono, ele dirigia uma igreja, uma cidade periférica, um bairro da periferia do Rio, e depois eu dirigi por 6 meses uma outra igreja. E enfim, quando chegou em março de 2016, eu fui enviado para começar a igreja de Brasília. Nossa igreja em Brasília, fica ali na Asa Norte. Só para a gente não perder, quando você implantou Caruaru, em Pernambuco, isso. Depois você reimplantou, fez um novo trabalho lá de implantação em Recife, Pernambuco. Isso aí. Aí teve um trabalho lá com algumas igrejas no Rio de Janeiro. Isso. E decorrente do bom trabalho realizado, você foi convidado para poder implantar uma terceira igreja aí. Isso. Agora, totalmente diferente, agora no Centro-Oeste, na capital federal, agora em Brasília também, um povo totalmente diferente. Então possamos dizer que a sua missão é como um evangelista implantador de igrejas? Por aí. Eu diria que tem um quê apostólico, a palavra apóstolo é enviado, né? Não sou apóstolo, eu digo, dentro dessa função de começar, de lançar fundamentos, eu particularmente gosto muito. Brasília foi uma experiência peculiar. Porque Brasília ela tem uma concentração, né, desde a sua fundação, né? Brasília, para ser fundada, ela trouxe gente de tudo que é lugar, sobretudo do Nordeste, e até hoje é assim, por causa do funcionalismo público, do serviço militar. Brasília, ela é na verdade, é uma mistura, uma salada mista de tudo que é cultura, de todas as manifestações culturais do país, porque tem gente de tudo que é estado e região. E essa foi uma missão, para mim, talvez uma das mais árduas, digamos assim. Nada eu desprezo, pelo contrário, nem reclamo. Eu digo árduo porque você tem que lidar com todo tipo de cultura, né? E a igreja tem a mão de obra mais difícil de lidar, que é a mão de obra voluntária, né? Uma pessoa ou outra você acaba contratando na igreja, mas a maioria, para o serviço da igreja, é voluntário. E a gente teve essa experiência durante 2 anos e 3 meses. Eu costumo enxergar, né, eu posso falar isso porque eu nasci e criei dentro de igreja, né, tive esse privilégio. Graças a Deus todos os dias. Hoje também sou advogado de formação, você já sabe, sou empresário também da empresa. Eu falo que a igreja tem várias semelhanças em relação a ser empreendedor. Se o pastor ele não tiver, primeiro, chamada, né, porque é um sacerdócio, mas ele também tem que ter esse lado empreendedor, porque empreendedorismo é resolver problemas. E o pastor, todos os dias ele resolve
literalmente problemas diversos no Certamente. plural. Só que detalhes, são problemas emocionais. Você falou uma coisa, eu lembrei aqui de uma frase que eu aprendi ainda como novo convertido, ouvindo um programa de rádio, ouvindo um pastor em São Paulo, e ele falou uma frase que eu guio, vamos dizer assim, a minha conduta como pastor na hora de implantar uma igreja, e eu quero falar sobre essa distinção, que inclusive existe uma discussão na academia teológica entre se é implantar igreja ou plantar igreja. E eu aprendi que são as duas coisas. Igreja você planta, igreja você implanta. E essa frase que eu ouvi... É uma soma. Exatamente. Essa frase que eu ouvi, e a igreja, de certa forma, é um empreendimento, né? Só que, claro, ele não tem... O objetivo da igreja não é lucrar financeiramente, né? O objetivo da igreja é cumprir a missão de Deus. Ela é a principal, na verdade, ela é a agência do reino de Deus. Então, essa frase que eu ouvi, pastor Flávio, ela diz assim, sobre a natureza da igreja: água molha, fogo queima, igreja cresce. É a natureza da igreja. Por que plantar e implantar simultaneamente? Porque quando a gente fala de plantar, nós estamos falando da igreja organismo vivo, né? Que se desenvolve de maneira natural. Porque quem é o fundador da igreja é o próprio Cristo. O Espírito Santo lida manifestando dons e talentos a quem ele quiser, conferindo a quem ele quiser pelo Espírito Santo. Então, a igreja, ela vai manifestar várias características que são peculiares e que vão vir das pessoas que estão dentro da igreja, que submissas à vontade de Deus, ao Espírito Santo, vão manifestando dons e talentos, que, como a própria Bíblia diz em Efésios 4, é para o aperfeiçoamento dos santos. E implantar, nós estamos falando da estrutura organizacional de uma igreja. E ela não é diferente de uma empresa. De fato, ela precisa, porque ela tem responsabilidades civis. Muitos dizem, inclusive pelo próprio preconceito, a igreja não paga imposto. Bem, olha só, não é bem assim que fala, né? A igreja é isenta, né? Em um certo aspecto. Até o pastor Flávio pode até cooperar mais com isso. Mas a igreja paga os impostos federais, que inclui, por exemplo, os tributos que estão dentro de uma folha de pagamento. Né? Se ela paga um pastor, ela vai ter que recolher um imposto de renda. Ou seja, tudo isso. Se a igreja comprar um terreno, um imóvel, tem os impostos que estão incluídos dentro daquilo ali tudo. Então não é bem assim que funciona. E a igreja, ela como uma instituição da sociedade civil organizada, ela presta um serviço que governo nenhum, estrutura governamental nenhuma, com plano de governo, de ações sociais, vai conseguir fazer o que a igreja faz. Então a igreja tem que ter uma organização. Tudo. Esse é o principal da igreja, né? Se a igreja ela não atua fortemente no sentido social, é chamado Evangelho PP. É o pão e a palavra. A palavra de Deus transforma o homem para que ele possa transformar a sociedade. Então a igreja ela tem que estar atenta a todas as necessidades sociais. E a gente trabalha com gestão, porque não tem apenas os funcionários que fazem o organismo da igreja, aliás, a administração da igreja funcionar, ela precisa de um gestor financeiro, ela precisa de uma gestão de patrimônio, né? Ela precisa de uma ponte com o poder público para cumprir as suas obrigações. Quando a gente vai abrir um prédio de um templo, a gente não vai abrir a Lavantua, a gente vai abrir de qualquer jeito. A gente tem que se adequar às exigências do corpo de bombeiros, né? Da segurança pública, da segurança das questões civis mesmo. Isso tudo é obrigação. Mas ela também tem uma gestão que o Dr. John Maxwell, que é um as, né, na área da liderança, que também foi pastor, né, mas ele hoje é um escritor e consultor de grandes empresas dos Estados Unidos. Ele fala que quem quer ser líder precisa ter uma experiência de liderança voluntária. Liderar voluntários, porque não existe moeda de troca. Né? Uma liderança empresarial, ela pode ter alguém muito capaz, no sentido pleno, na essência da liderança, mas pode ter apenas uma pessoa que é um bom empreendedor ou um bom gestor, e ele vai trabalhar liderando pessoas a partir do vínculo do salário, que talvez seja um dos mais frágeis. Porque se uma empresa que é do mesmo ramo oferecer uma oportunidade melhor, o funcionário pede as contas, vai embora e ele vai ter que procurar um outro funcionário para poder suprir aquela necessidade. Igreja não, a igreja trabalha com voluntário. Né? O advogado, o médico, o torneiro mecânico, o mecânico em si de carros, a dona que faz sua costura em casa, todos eles podem oferecer alguma coisa na igreja e a gente tem que ter a capacidade de gerir essas pessoas dentro dele. Então a igreja é um negócio extremamente complexo
extremamente desafiador na hora de falar de gestão. Características bem parecidas. E falar sobre isso nesse evento, né, a oportunidade que Deus tem dado para a gente falar sobre isso aqui. Eu sei que tem gente das mais diversas áreas, gente muito gabaritada, né? Mas falar sobre igreja é muito importante para as pessoas entenderem que igreja não é somente um lugar que todo mundo vai e canta ali 2 músicas e ouve ali uma pregação. Tem muita coisa envolvida para tudo aquilo ali dar certo. Toda uma estratégia como soma, né, do espiritual, não é do espiritual, como soma do espiritual. Isso é uma coisa diferente. Tem marketing também, viu, gente? Até o marketing também tem dentro da igreja, para poder mostrar para as pessoas o trabalho que é feito de forma séria. E até porque tem pessoas que têm a visão até hoje que o pastor, ele é ladrão. Acha que quando fala de dízimos e ofertas, não é para aumentar algo para a sua vida, para a sua sementeira, né? O Paulo, quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, ele fala lá que ele precisava ensinar para as pessoas, quando estava ensinando, não porque ele tinha necessidades para si, sim, né? Mas porque ele tinha, quando estava ensinando, para que eles pudessem ter aumentado sobre a vida deles, no que se refere a dar e receber. Isso aí é um assunto para um podcast de umas 2 horas, falar sobre a origem desse preconceito com a igreja. Porque, por exemplo, uma grande instituição do mercado, né, uma grande instituição do comércio, né, teve aí um rombo de 40 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Mas ninguém deixa de comprar. Elas estão de portas abertas, as lojas, e todo mundo vai lá, porque inclusive tem muito preço barato. Mas se acontece um escândalo dentro de uma igreja, porque um pastor, que como o pastor Silas gosta de falar, e eu gosto muito dessa sentença que o pastor Silas fala, o meu pastor, tem bandido em tudo que é negócio. Tem gente ruim, mau caráter, em tudo que é negócio. E a igreja também vai ter gente de mau caráter. Mas Deus é muito bom. São seres humanos, né? E Deus é muito bom que logo deixa aquilo ali, logo às claras. A própria Bíblia, quando a gente lê, não deixou escondido nada. Um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. A Bíblia não escondeu o pecado dele, o assassinato que ele cometeu para ficar com a mulher do outro. A Bíblia não escondeu que ele foi um péssimo pai. A Bíblia não escondeu, por exemplo, que Moisés, o grande libertador de Israel, matou um cara antes de cumprir a sua função. Judas que traiu acesso à bolsa, né? Ele tinha a bolsa, João capítulo 12, ele cuidava do dinheiro que era oferecido pelas pessoas, sobretudo as mulheres, como mulheres ricas, né? que ofertavam o ministério de Jesus, e Judas, que era amigo. Eles ofertavam seus bens. Ele era do ciclo íntimo de Jesus. Então quer dizer que a gente vai descredenciar o ministério de Jesus por causa do mau caratismo de Judas? Claro que não, né? Isso tem a ver com uma pessoa humana. Vai ser assunto para outra coisa. Depois de Brasília, você foi para onde? Eu voltei para a cidade do Rio de Janeiro, dirigi mais uma igreja lá na Zona Norte, no Meia. Já aprendi até as contas agora. Olha, vamos lá. Caruaru, Recife, aí teve uma igreja em São João do Meriti, no Rio, foi que eu passei 30 dias, uma outra igreja na Zona Norte do Rio, Vila da Penha, que já tem 4 igrejas. Fui para Brasília 5, voltei para o Rio, dirigi a igreja do Meyer, também na Zona Norte, foi uma igreja maravilhosa, né? Povo abençoado, que eu amo demais, até hoje que eu vou lá, tenho a oportunidade de abraçar e beijar muita gente. E agora eu tenho a atual oportunidade, que eu comecei em 2019, quando eu voltei, eu saí do Rio, fui enviado para o interior da Paraíba, que eu vou aqui aproveitar o podcast para mandar um recado para a igreja de Campina Grande, a DEVEC de Campina Grande, que é um povo abençoado, que eu sou apaixonado por cada um daqueles irmãos e que eu tenho servido ao Senhor ali. E tive em 3 anos a oportunidade de ganhar meus pais para Jesus, batizar meus pais para Jesus, batizei meu filho mais velho, né? Agora no último batismo no mês de dezembro. E assim, a gente tem sido tão abençoado. Eu mando um beijo, um abraço para a melhor cidade do interior paraibano, do Nordeste, do mundo, do universo, que é Campina Grande. Um beijo no coração desse povo aí. Beijo para todo mundo aí de Campina Grande. Eu estive lá na igreja, uma igreja realmente muito calorosa, que recebeu super bem, tive a oportunidade de pregar lá. E ao final temos 8 vidas que se entregaram para Jesus. Então, um beijão para todo mundo de Campina Grande. Já estou com saudades, estou aguardando o convite para voltar lá em Campina Grande, viu? Assim seja. Já batizamos eles. Uma parte já foram batizados, se converteram, foram batizados nas águas. Deus é fiel por isso. E como é que está o desafio lá da igreja? É muito recente, né? Estamos você comentou nos bastidores, você tem um dos projetos, né? É que você quer, tem pedido a Deus que todo bairro lá eles possam ser transformados, né? Entreguem suas vidas a Cristo. A loucura que a gente fala para Jesus, eu falo lá no culto da igreja. A gente está num bairro lá da zona sul da cidade chamado Catolé, e eu digo, quem não quiser se converter, mude do Catolé, porque nós vamos ganhar o Catolé para Jesus. Amém. A gente tem falado isso, e quando uma igreja cumpre seu papel, ela transforma a sociedade.
ela não enche o seu templo, não, ela transforma uma sociedade. Se a igreja não servir para isso, pastor Flávio, é melhor ela fechar as portas. Ela não está cumprindo o seu propósito, ela está tendo desvio de conduta, né, da finalidade, do fim do seu negócio. Né? A igreja ela é a agência do reino de Deus, ela serve para congregar todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, estão sendo salvos, recebendo o Espírito Santo, manifestando dons e talentos, para que possam ser preparados para acompanhar outros, para pregar a outros, e a igreja continuar crescendo. Pastor, negócio esquece. Surgiu aí de uma ideia, nós precisamos mostrar, né, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso Goiás, para o Brasil inteiro, de que a Bíblia fala sim sobre finanças, sobre dinheiro, sobre negócio, né, fala para empresários, porque nós cremos que nós fomos criados por um Criador que é Deus, ele deixou para a gente um manual para o homem. Sim. O que você pensa sobre isso? Isso é uma verdade ou um mito? Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Tudo que o homem quiser ser. Mas primeiro começa com um projeto de Deus. O plano original de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou por último o homem. E ao criar o homem, deu a ele uma ordem. Domine sobre tudo. Domínio fala de governo. Governo fala de gestão. Deus deu ao homem a principal das missões, que foi gerir tudo que há. Deus disse, lavre a terra. O que Deus disse para o homem, pastor Flávio? Empreenda. Esta é a primeira ordem de Deus para o homem. Nós conversávamos no restaurante há pouco sobre Eclesiastes capítulo 11, que fala ali dos dois pilares, né, da prosperidade, vamos dizer assim, material. Porque é bíblico esse assunto. Né? O que não é bíblico é a besteira que se fala por aí, que todo mundo vai ser rico. Não. Prosperidade e riqueza, elas podem andar juntas, mas também a riqueza pode ser apenas uma característica e a pessoa não ser próspera, porque não sabe utilizar bem aquilo. E um dos pilares da prosperidade, que Eclesiastes 11:1 fala, é lançar o pão sobre as águas, que é uma expressão cultural, né, que Salomão se apropriou para falar sobre empreendimento. Lançar o pão sobre as águas nada mais é do que os investimentos que se faziam para buscar coisas do outro lado do mar. Na época não tinha tecnologia marítima, então investir em embarcações para ir em cidades longínquas como Salomão fez, para buscar, por exemplo, o ouro de Ofir, as madeiras de Irão, ele precisava investir em embarcações, e às vezes era um investimento caríssimo e incerto. E o que é investir? Investir tem um certo de incerteza, tem um pouco, sobretudo quando se fala de inovação. Né? Quando você vai inovar, você precisa apostar. Né? Claro que existe um planejamento, mas às vezes as embarcações demoravam 3 anos para voltar do seu destino. E muitas delas, e a história, os historiadores dizem que a estatística é que 70% delas praticamente naufragavam. Então era um investimento que trazia muitos retornos, mas também que tinha um risco altíssimo. Mas o texto diz, lança teu pão sobre as águas, Eclesiastes 1, pode conferir na Bíblia quem está assistindo o podcast. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A própria Bíblia incentiva o investimento ousado. E a outra perna é a generosidade. Porque o fator multiplicação no reino de Deus é o dividir, é o compartilhar. O versículo 2 diz assim, reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá sobre a terra. Provérbios de número 11, versículo 24, o próprio Salomão também escreveu. Há alguns que compartilham o que têm e veem o que tem se multiplicar. Outros retêm mais do que é justo, gente que é pão dura, mão de vaca, muquirana. Como é que fala aqui no Goiás? Fala como? Porque lá a gente chama de pirangueiro, né? Pirangueiro, é. Pirangueiro é uma palavra estranha, né? Aqui é amarrado. É amarrado, né? Mas o texto diz, aquele que compartilha o que é seu, ainda vê o que é seu aumentar. Provérbios 11, 24. Mas o que retém mais do que é justo, é para a sua própria perda. A alma generosa engordará, e o que regar será regado. A Bíblia fala de tudo isso. É óbvio que tem que ter. É forte, Brasil. É óbvio. Catedral Bispo, você vai estar falando, né, na nossa ordem cronológica aqui, nesse tempo da gravação amanhã. Fala rapidamente para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já era. Eita, lá amanhã nós vamos falar sobre o seu tema, né? Nós vamos falar sobre legado, né? Os 3 passos de uma história de sucesso, fundamentado no legado do ministério do apóstolo Paulo, que está lá na segunda carta que ele escreveu, Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Quem quiser, né, descobrir vai ver a mensagem depois Vai gravada. ficar Nós vamos salvo falar no sobre canal do isso. YouTube, vai ter lá uma playlist. Isso é bênção Catedral demais. Business 2023. Muito obrigado, meu amigo. Pastor Rafael, muito obrigado, né? Foi muito bom esse bate-papo, relembrar várias coisas também da minha juventude. Eu e volto mais É aquela motinha, como é a Suzuki, aquela Suzuki. Uma Suzuki Intruder 125. Só era ligar ela que começava a chover. Era verdade. Eu chegava ensopado, Meu terno e Deus do gravata. céu, Fábio. Tinha que ir no banheiro apertar lá o terno. Aquelas bolsas da Gucci. Secar o sapato. Aquelas bolsas da Gucci que você vendia. É. Carregava. Pra quem não sabe, gente, eu tinha uma loja de sapatos, bolsas, acessórios femininos. Quebrei para poder sobreviver. Eu carregava nessa moto uma sacola de sapato atrás, preso na garupa, e outra ficava debaixo do meu braço assim, apoiando numa perna, a perna que passava marcha, era para cima e para baixo, vendendo essas bolsas e esses sapatos, né? E o Rafael me ajudou a desmontar a loja. Imagina o sofrimento, desmontar a loja, devendo 2 carros 0 quilômetro. Mas passou, tudo passa, graças a Deus. O choro pode dar uma noite, mas a alegria rompe pela manhã. Então se apegue nessa palavra, não sei qual a sua dificuldade, mas que sirva de exemplo para a sua vida também. Gente, esse foi o podcast de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.